Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa com um assunto tão sério que eu já estou aqui conversando com o doutor Pedro Horta, que é advogado. Muito boa tarde. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer falar com seus telespectadoras e telespectadores. E a gente vai falar sobre golpes contra o consumidor. São tantos que a gente até perde a conta, né, doutor? Perde a conta. Há uma estatística que a cada 15 segundos há um golpe contra um consumidor. 15 segundos? Cada 15 segundos no Brasil. Tá. Vamos falar dos principais. Os principais. Vamos lá. O primeiro deles é mensagens promocionais pelo aplicativo. Que golpe é esse? Como a gente pode se proteger, doutor? Bom, esse é aquele adágio popular, vale muito ainda, que quando a esmola é grande, o santo desconfia. Geralmente, eles veem esses descontos 20%, 30% abaixo do preço do mercado e coisas assim fora do normal, que você deve refletir. Do outro lado, quem está promovendo jamais poderia prestar um serviço em tão baixo preço. Como é que eles vêm no aplicativo? Há um aplicativo hoje que praticamente virou uma rede de telefonia, que eles mandam um spot que geralmente você vai ter que clicar num site, vai abrir um aplicativo, você tem que passar os seus dados. Então, quando tiver que abrir um novo aplicativo, você já cancela e já não vai adiante. Sempre use aplicativos daqueles que vêm de baixar programas do seu celular, os aplicativos oficiais, para você não correr esses grandes riscos aí da internet. Mas, então, por exemplo, eu recebo isso. Se eu clicar aqui, pronto, já cai no golpe. Não, você clicou, vai abrir um novo site. Tá. Que aí vai começar a pedir os seus dados, vai pedir para que você passe dados pessoais, isso é CPF. golpe ou isso é o esperado? Isso é golpe. Ah, isso é golpe. Entendeu? Quando manda abrir um novo programa... Já é golpe. Já é golpe. Concentre-se em programas que são realmente usados dentro do teu celular, que estejam naquelas lojas de compra de programas oficiais. Tá. Porque mandou abrir, você pode ter certeza que os teus dados estão sendo compilados. Geralmente, alguma coisa pede dado de cartão de crédito, o número de segurança, aquelas coisas, tem que tomar um risco, é um risco muito grande. Tá. Então, eu cliquei, eu ainda não caí no golpe. Não caiu. A hora que eu dou os meus dados é que eu caí no golpe. A hora que dá os dados é que cai no golpe. Recentemente, uma grande companhia aérea, e com essa história de compartilhar, você tem mais desconto, foi uma febre e vai ter grandes problemas, porque... Era golpe. Era golpe. Nossa Senhora. Bom, próximo golpe muito comum é o golpe das campanhas de descontos. Que golpe é esse, doutor? Campanha de desconto, geralmente, é o mesmo modo de agir, né? Como falam na polícia, o mesmo modus faciendi, né? Quer dizer, para completar o processo de autenticação do cupom, você vai ter que dar 10 contatos do teu grupo do WhatsApp e aqui vai gerar, até por causa do código de barras, do K-Code, que a gente chama, essa imagem aqui, essa imagenzinha, vai te remeter a um site para baixar o programa para leitura. É aí que você vai estar caindo no golpe. Você tem programas oficiais de leitura de código de barras e que você pode ter baixado. Se não remeter aquele teu código de barras que você baixou o programa, está sendo transportado teus dados para outro site e muitas vezes hospedado até no exterior, hein? Para aplicação de golpe aqui quando envolve cartão de crédito, como a maioria das operações hoje. Então, tanto na primeira situação quanto na segunda, o golpe vem pelo meu celular ali, inocente, ou desatenta, né? Ou via e-mail, você recebe um e-mail, aí você vai abrir. Sempre, a prevenção é a seguinte, sempre que você for ser remetido a um novo site que você tenha que baixar e colocar dados, é segurança de que ele está aprontando. Está compilando os teus dados para aplicação de golpes das mais variadas espécies. E aí é um risco enorme. Aí normalmente o que? Usa o meu cartão de crédito, os meus dados para fazer outras compras. Outras compras, acaba clonando. Geralmente você vai fazer uma compra por cartão de crédito em companhias aéreas, até compra de boletos aí de sites de compras tradicionais. Você acaba passando a sua senha de segurança para efetuar a compra. Isso nos sites oficiais. Então você já tem aquela tua memória embutida de como se faz num site oficial, eles te remetem a essa mesma proceder que você fala, olha, naquele site oficial que não deu problema, eu acho desse jeito, então aqui é igualzinho, tá tudo certo. E não tá. Tá. Recentemente até a ousadia passou do ponto de
no próprio WhatsApp, famoso WhatsApp, pedirem empréstimo para um parlamentar famoso. Vários governadores, ministros caíram no golpe. Olha. E foram depositando. E quando foram ver, o celular tinha sido clonado desse parlamentar. Olha, nesse caso é chato porque é um golpe, mas né, com essa turma aí... Mas podia usar para coisa boa, né? Podia usar para coisa boa sempre. Vamos lá, mais um golpe muito comum. Golpe de recadastramento de instituições financeiras. E esse golpe, doutor Pedro? Esse golpe, você tem a prevenção para ele. O banco, ele tem os seus canais de atendimento, phone banking, tem o seu próprio boleto. Eu ainda sou da antiga, eu gosto do boleto, eu gosto de fazer as coisas pessoalmente. Eu gosto do boleto. Eu gosto de ver no boleto. Até porque depois, se você paga o põe débito em conta, para você estornar, é um trabalho violento. E você também garante a posição de trabalho de alguns brasileiros que são bancários. Boa. Mas há uma situação que eles põem um site muito parecido com o do banco. Só que no meio daquilo ali tem uma nomenclatura diferente. E te remete e pede teus dados praticamente de novo. Quer dizer, o banco não tem seus dados, quer dizer, você desconfiou, você fala, olha, estou recebendo um site, um e-mail aqui, isso pelas redes. Porque os bancos hoje têm um sistema de proteção até que integrado, interessante. Alguns deles já têm manual de golpes de fraudes nos seus próprios sítios eletrônicos. Há um banco oficial grande aqui, internacionalmente conhecido, que nas Olimpíadas foi alvo de um golpe violento. Então você vai, por exemplo, se ali é bancotal.com.br, vai vir... Por exemplo, bancotal.net.br. E a hora que a gente bate o olho, parece que o olhar já é viciado, né? Você o não olhar identifica. é viciado, você cria aquela identidade visual daquilo que você vê. Exato. Praticamente perfeito. E olha aqui que eu estava vendo, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Mentira, é uma fraude. É uma fraude. Que coisa. Você vai perceber essa situação pelo tutorial do aplicativo. Então vai vir o nome do banco, e banco geralmente é .com, mas você começa a desconfiar com as telas que vão... Um erro de português, uma diagramação diferente daquela tela tradicional que você mexe, mas o principal, com os bancos. Você tem os phone banks, você tem a tua gerência, tem os teus cartões, você mapeia os sites, os canais de atendimento, de relacionamento. Aliás, os telebanks são as melhores coisas que tem, você fazer por telefone, porque aquilo gera um protocolo que pelo Código de Defesa do Consumidor, você tendo aquele protocolo e o banco disser, olha, você não pagou pelo phone bank. Ele vai ter que provar. O ônus da prova para o consumidor é invertido. É do banco. É do banco. Então você tem uma segurança muito maior. Há coisas ainda que a realidade virtual nos ajuda, nos auxilia, mas tem determinados detalhes que ainda não estiverem bem consolidados, vá e desconfiando de qualquer coisa para os canais tradicionais, que você está acostumado e você tem uma segurança e uma certeza. Como você falou, Regina, é o tal do boleto, o boleto pego, você vai no caixa, passa o código de barras. Via maquininha. E o protocolo que eles falam, eu preciso anotar ou não precisa? Deve anotar o protocolo, porque isso, se o banco não resgatar do seu banco de dados, é obrigado por lei preservar por 6 meses esses arquivos, você em sede de ação judicial, o banco é obrigado a trazer em juízo. Geralmente não tem. Tá. E aí, a palavra do consumidor, ante a falta de prova, é dada como verdadeira. Ótimo. Agora eu acho que é o golpe mais comum de todos, os sites de venda falsos. Esse é o de maior insegurança para o consumidor. É o de maior insegurança por quê? Porque ele não está escudado numa instituição verdadeira. E aí, para você ter o resgate de valores, você ter uma indenização, é das coisas mais trabalhosas, a não ser que seja um golpe em massa, em cadeia, que daí cria-se instrumentos para investigação, mas de pouca possibilidade de ressarcimento, baixa possibilidade de ressarcimento. No caso aqui em tela, aquilo que eu te falei. Veja, por exemplo, a TV Gazeta tem o seu site... tvgazeta.com.br. Você tem aqui igualzinho, mesma sendo foto, tudo. Com outro endereço, net. Aí você vai dizer o seguinte, poxa, mas está parecido. Quando você abrir esse net, vai aparecer seguramente um local onde você tem que fazer um cadastramento. Esse cadastramento te leva ao erro. Por exemplo, se
a Regina quisesse abrir o auditório para 30 pessoas. É remetido para outro site, você pode correr. Agora, se é no site da Gazeta, o site oficial, e se tiver dúvida, você liga na emissora, vê nos tutoriais de internet de redes de televisão, até do Ministério das Comunicações, que tem o site oficial colocado ali, você vai perceber que você estava sendo alvo de fraude. Seguramente, se um dia isso acontecesse, você vai dar o seu nome e um RG no máximo. Não vai pedir o CPF porque não teria uma finalidade comercial. Tá. Então, há que desconfiar sempre. Perfeito. E aqui o site correto é tvgazeta.com.br. O falso é tvgazeta.net. Você vai no verdadeiro, você vai abrir, você vai caminhar. Tudo Nesse aqui certinho. vai pedir um cadastramento em determinado minuto para coleta de dados. E o objetivo é sempre um só. O objetivo é sempre um só. Tirar o meu dinheiro. Tirar o dinheiro, aplicar golpe, Tá. vender mercadoria e não entregar. Tá. Mais um que também é muito comum, falsificação de código de barras. Esse é... Como que a gente vai descobrir isso, Esse é doutor? campeão de audiência. O código de barras, a melhor coisa que você tem, e quando vai pagando pelo código de barras, você vai perceber quem é o cedente. Ou seja, quem que é o cedente? Para quem você tem que pagar. Então, você tem uma conta, você sabe que você está pagando para determinada pessoa e que o nome dela tem que vir quando você lança o código de barra antes de confirmar a operação. Ou determinada loja, ou determinada companhia aérea e tal. Tá. Vai estar escrito aqui. Geralmente, o que acontece? Eles vêm com erro de português, erro de diagramação, código de barra aqui faltando, e o numerador. O numerador que é essa parte aqui, ó, indicativa. Você vai perceber que ela não faz referência, por exemplo, ao banco. Porque quando você digita os primeiros números, e aí você não perde nem tempo, os 4 primeiros números são indicativos da instituição financeira que você tem que pagar ou a empresa que você deve pagar. Você já abriu ali, era Banco X, saiu Y, você já para a operação. Você está sendo alvo de golpe dos boletos. Isso aconteceu muito, inclusive antes da era aí da internet, com os boletos enviados para casa. A gente recebia pelo correio. Pelo correio. É isso mesmo. Eu ainda recebo, viu? Eu sou do tempo da máquina de escrever. Não Aí é do rasga seu e tempo, joga você já é fora. do tempo mais moderno, aqui, da cibernético. Por isso que. Mas eu ainda, no boleto, quantas vezes eu fui no banco, aquele boleto não correspondia. E era fraude mesmo. E aí, nesse caso, porque assim, dá um certo frio na barriga quando você vê que foi quase vítima de um golpe. Então, no caso do boleto, joga fora. Joga fora. No caso do site, sai e não entra nunca mais. Sai e não entra nunca mais. Tá. Nunca abra um novo site que você tem que baixar um programa que não esteja naquela loja de aplicativos que tem dentro do celular. Perfeito. Para não correr risco, né? Tá. Agora, as instituições financeiras, ainda o consumidor tem um ressarcimento, porque o fornecedor de serviços, ou lojas, o fornecedor de serviços, ele, independente da culpa, ele é responsável por esse fornecimento. Tá. Então, o consumidor ainda é o risco do negócio deles. Eles têm que ter para ofertar o serviço na rede mundial, eles têm que ter um sistema de segurança. E aí o ressarcimento é certo, não só para aquelas lojas do e-commerce reais e como as instituições financeiras. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente responde daqui a pouquinho. Vamos agora às perguntas do pessoal de casa, já vamos começar com a da Adriana. Descobri que criaram um perfil usando as minhas informações e fotos em uma rede social e utilizaram para aplicar golpes. Agora eu estou sendo responsabilizado por algo que não cometi. O que eu posso fazer? Olha, a primeira dica que eu dou aos telespectadores e telespectadoras é o seguinte: não dê muita informação tua em rede social. Boa. Time que torce, cachorro, às vezes é inevitável, né? Mas assim, não exagera na dose. Tem gente exagero, que dá doutor? o detalhe assim do que faz passo a passo durante o dia. Isso é um risco muito grande porque te dá todo o teu hábito. Então, quando isso chama-se até phishing, que é pesca. É um termo americano que é pescar dados. O cara monta a tua vida inteirinha. Faz um telepronto da tua vida. Olha só. E isso é um risco danado. Agora, se ela caiu no golpe e fizer um perfil falso, a primeira coisa que deve se fazer, notificação. Se notificar a empresa de rede social e principalmente, se tem dados mais pessoais ali, às vezes um número de documento, um número de celular, também se notificar, e para todos os outros tipos de golpe, o Serasa.
para não ter o risco da pessoa montar uma empresa com o teu nome. Nossa, como é que faz essa O notificação? do Serasa é mesmo, você entra pela internet, né, no serasaconsumidor.com.br. Isso Tá. é muito efetivo. Antes até de fazer o boletim de ocorrência. Já Porque às vezes não dá comunica tempo do boletim se processar, o Serasa já está comunicado. Qualquer nova empresa, há um contador amigo meu, inclusive, que ele foi alvo disso. Tem mais de 30 empresas montadas num golpe desse. E a rede social? A rede social, ela tem que ser notificada, retirada do ar, denunciar como falso spam, né, que você tem a denúncia e demonstra a eles nesse sentido. E são dos prejuízos advindos, são responsáveis, eles tentam se eximir, mas são responsáveis pelo risco de segurança, ofertam serviço. Mas eu não entendi como que notifica a rede social. A rede social ela tem nos campos do perfil dela oficial, ou do site que esteja lá oficialmente, você clica, tem uma denunciar. Este perfil não é meu, esse perfil é golpe. No Face tem. No Face tem, aqui no caso dela é um perfil usando minhas informações e fotos. Eu imaginei o Face. Eu imagino aqui seja o Facebook. Denunciar, então. Mesmo no WhatsApp também tem esse dispositivo, no canto de tela dos celulares. Só procurar. Só procurar que ela é interativa. E, olha, independente disso, também notificar, se possível, até via carta registrada, porque todos eles têm um endereço e você notifica e fica resguardado Claro. de possíveis situações aí que lhe constranjam durante a tua vida. Próxima pergunta enviada pela Cissa. As empresas que têm os sites duplicados têm alguma responsabilidade quando os consumidores são enganados? Tem. As empresas existentes, que não são empresas que a gente chama de fakes, empresas falsas, elas têm a responsabilidade de dar segurança quando prestam um serviço desse ao consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele já prevê isso. O fornecedor de serviço, independente de sua culpa ou não, tem o dever de indenizar o consumidor quando acontece isso. Isso você faz através de denúncias nos PROCONs e também através de ação judicial nos juizados especiais. Em alguns estados nós temos os juizados especiais de relação de consumo, e alguns locais chamam consumidor, outras relações de consumo, como Minas, por exemplo. Tá. Então, elas têm a responsabilidade e o consumidor é indenizado. Perfeito. Mais uma pergunta. Carlota, paguei um boleto falso com o meu cartão. Posso pedir ressarcimento para o banco? Aí dá uma raiva quando a gente faz isso, né? Dá uma raiva. Nossa. Os bancos hoje, você sabe que por muito tempo eles não se enquadravam como dirigidos aí pela legislação do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça emitiu uma súmula nesse sentido. O banco também tem o dever de indenizar aqueles que são consumidores do seu serviço, independente de sua culpa ou não, por não ter um sistema de segurança que dê ao consumidor o amparo que ele precisa para fazer um pagamento. Agora, é duro quando não é de instituição financeira. Paga um boleto, houve muitos casos aí, ações longínquas, por exemplo, aqui em São Paulo teve um golpe muito grande há uns 20 anos, do Detran. Boleto para pagamento de IPVA, São Paulo e Rio. Falso. Nossa, que raiva. Os IPVAs hoje, tanto é que os bancos você vai direto no caixa e faz o pagamento. Não sei se você percebeu que você só recebe uma notificação. Olha, seu IPVA é tal data, tal, você tem que ir no banco. Por conta disso, porque eles tiveram que pagar e é responsabilidade objetiva do Estado. Entrou para a história da instituição, né? Entrou para a história do Detran. É possível minimizar os prejuízos num golpe, mas mais importante é ficar atenta para não cair no golpe. Para não né? cair, porque dá muito mais trabalho depois do que a prevenção. Claro. Doutor Pedro Horta é advogado. O telefone dele é 11 98561 0909. 98561 0909. O e-mail adv de advogado. adv.pedrohorta, horta como horta mesmo com H. adv.pedrohorta@gmail.com. Este e-mail é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Seguro é das antigas, hein? Vocês podem perceber que ele é bem antigo. Exatamente. Muito obrigada, doutor. Bom final de tarde. Prazer aí estar com seus telespectadores e telespectadoras. Prazer todo nosso. Até a próxima. Sempre em sintonia aqui no Rosa. Olha também aqui. Foi tudo sem combinar, né? Tudo sem combinar. É a sintonia. Obrigada, doutor.